tá? Da empresa de vocês. Então, eu vou passar esse nosso encontro, ele está programado para durar 1 hora no máximo, tá? E a ideia é o quê? Eu estou fazendo essa introdução, vou passar a palavra para a Gleice, depois a gente passa a palavra para o Ediane fazer a apresentação dele, a gente abre alguns minutinhos de perguntas e respostas, e daí a gente fecha, tá bom, pessoal? Então, fiquem super à vontade, acho que aqui é um ambiente interessante para ter essa proximidade com o nosso convidado, então vocês também poderem ter essa liberdade de fazer perguntas. Só peço que para a gente organizar a casa, vocês levantem a mãozinha e daí eu vou criando a ordem, tá, de dúvidas, mas aproveitem muito esse espaço de conhecimento e troca de experiências, tá bom? Gleice, é com você. Gente, boa noite. Muito legal estar aqui com você, Dijane, Marcela, pessoal que entrou na sala. Muito obrigada pelo momento de estar aqui com a gente. Eu vou falar bem rápido, porque o principal aqui é a gente entender e aprender sobre como captar bons recursos, né? De que forma fazer, entender os programas, a documentação, todo o trâmite, né? Esse é o mais importante. Eu vou falar bem rapidinho da Zanex. Nós somos uma empresa onde um dos nossos principais papéis aqui dentro do mercado de inovação é buscar soluções para os investidores no mercado e também trazer soluções para startups, né? Então, assim, a gente busca o matching, busca captar recursos de acordo com a necessidade da startup também. Nós temos planos aqui de desenvolvimento para todos os estágios de startup, então a gente apoia a startup desde o início até no estágio de operação e tração, para ela poder se preparar, se organizar, para que ela seja bem vista, com números, com projeções, com modelagem, para que ela seja bem vista, para poder receber também captações através de investidores. Né? A gente também faz todo o papel com serviços avulsos, com valuation, acordo de sócios, né? Então, assim, o papel da Zanex dentro do ecossistema é, de fato, facilitar o desenvolvimento da startup e facilitar o funil para poder encontrar essas boas soluções e levar para CVCs, para investidores estratégicos, para fundos de investimento, né? A gente vai colocar mais no final, né, um QR Code, o site da Zanex, para que vocês também possam entrar lá, entender um pouco mais. Também, para quem, eu vou deixar o meu contato, o contato da Marcela no chat também, para vocês, quem se interessar em entender melhor o que a gente pode fazer e contribuir. Vamos deixar nosso contato aqui, me chama, nós duas somos super acessíveis, tá? Mas, assim, a nossa principal missão aqui é fazer com que vocês entendam o momento que vocês estão e o que é que realmente é a necessidade de vocês para poder crescer, tá bom? E é isso, Marcelo. Muito obrigada, Gleice, obrigada. Então, agora, né, vamos de fato ao assunto da nossa web, do nosso encontro. Então, Ediane, muito boa noite, a palavra está com você, fica super à vontade, tá bom? Bom, obrigado, Marcela. E boa noite aí a todos, né? Agora de mais calma. Agradeço aí a Isanex em nome da Gleice e da Marcela, né, pelo convite, pela oportunidade. E a nossa vinda, inclusive a provocação para fazermos esse tipo de encontro é exatamente para trazer informações, para trazer formas de que o banco atua no mercado em apoio a startups, ao ecossistema também, buscando sempre trazer mecanismos que possam também contribuir com esse processo de aceleração, enfim, com soluções desde a concepção da ideia até a fase de tração das startups, né? Eu fiz uma apresentação, vou tentar compartilhar aqui com vocês me confirmem aí se estão visualizando, e aí, para não perdermos tempo, eu vou falando já à medida que os slides vão aparecendo. Visualizaram aí? Sim, perfeito, Ediane. Perfeito.
Deixo, como vocês disseram aí, todo mundo à vontade para anotar suas perguntas e no final a gente fazer um bate-papo, né, se for o caso. A ideia aqui é fazer essa troca enfim, de experiência, de informações para gerar aí negócio, para gerar pitch aí fit aí no final de tudo, né? Então, assim, pessoal, deixa eu reduzir aqui para eu visualizar também. Bom, meu nome é Djânio Chaves, né? Eu sou funcionário do Banco Nordeste há 12 anos, apesar de já vir do mercado financeiro. Atualmente estou à frente aí de uma das gerências executivas do Hub de Inovação do Banco Nordeste, tradicionalmente conhecido aí como Rubini. Acredito que alguns já tenham ouvido falar aí no ecossistema. O Rubini é o ambiente, é a área de inovação do Banco Nordeste, né? E aí eu vou falando aqui um pouco mais, começando pelo banco, né? Para a gente falar aqui do patrão, digamos assim. Então, o Banco do Nordeste, né, é uma instituição financeira múltipla, ou seja, é um banco comercial, um banco múltiplo como todos os grandes bancos do mercado. É uma sociedade de economia mista, de capital aberto, com mais de 70 anos de atuação no mercado e que a gente tem como maior acionista o governo federal, né? Dentro das suas carteiras, dentro do seu portfólio, a gente tem a carteira de desenvolvimento, o que faz com que o banco seja o maior banco de desenvolvimento da América Latina, né, apoiando investimentos em todos os setores produtivos, rurais e urbanos, desde o micro empreendedor, o micro produtor rural até o grande produtor. Então, todos os segmentos de atuação, em todos os portes de clientes, o Banco do Nordeste atua, sendo o maior instrumento de financiamento ao investimento aqui na região, né? Com isso, o banco hoje tem a terceira maior operação de microcrédito do mundo, né? Através do Crédito Amigo, do AgroAmigo, são os nossos braços que atuam aí no microcrédito. Eu trago isso aqui como informação para vocês. Não aparece aqui no slide, mas o Banco do Nordeste é responsável aí por mais de 65% de todo o investimento financiado que acontece aqui na região Nordeste, na área de atuação do banco, né? Porque é o agente financeiro, é a instituição financeira responsável por administrar o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o famoso FNE. E aí, com isso, a gente abrange aqui 65% de financiamento aos setores industrial e comercial, né? 53% dos financiamentos de longo prazo para o segmento rural e agroindustrial e 85% de tudo que ocorre de microcrédito no país. Lembrando que o Banco Nordeste tem uma atuação restrita à área de atuação da SUDENE, né? Ou seja, ao instrumento de desenvolvimento da região do semiárido, que compõe aí os 9 estados da região, mais uma parte ali, a região norte do estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Apesar de não fazerem parte da região Nordeste, como tem condições naturais que se enquadram na região do semiárido, elas também são atendidas. A gente tem agências e vários clientes que atuam nesses estados. Então, assim, o Rubini, falando agora um pouco do Rubini, né, do Hub de Inovação, é um ambiente que foi criado em 2017 aqui no banco para trabalhar essa parte da inovação e atua de duas formas, ou seja, através da gestão da inovação, que é o braço, que é a célula que traz as soluções de inovação para dentro do banco, né? Vislumbrando dentro do ecossistema, mapeando startups, soluções que possam resolver problemas do banco, além de trabalhar a questão da cultura da inovação interna aqui nos nossos funcionários, nas nossas áreas, né? E as células que atuam junto ao ecossistema de inovação. E aí a gente tem essas células hoje divididas nas três principais capitais da região, eu diria, né? Em Fortaleza, que é onde eu atuo, a gente tem uma célula em Recife, no Porto Digital, e uma em Salvador, lá no Hub Salvador, lá no Porto também, com células, com funcionários do banco atuando, fazendo esse trabalho junto ao ecossistema, com nossos coworks, lá com startups residentes, que já participaram em programas de aceleração patrocinados pelo banco, e aí, enfim, as residentes hoje são oriundas de algum programa em que o banco teve aí a participação. Então, nesses 3 estados, a gente tem a nossa célula física,
além dos coworks. No entanto, a nossa atuação é descentralizada. Então, aqui na célula de Fortaleza, a gente atende Ceará, Piauí e Maranhão. Em Recife, a Ana Paula e a equipe dela atende Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. E em Salvador, o Gabriel Melo atende aí, enfim, Bahia, Sergipe, Alagoas e essa parte de Minas e Espírito Santo, né? Então, assim, indo direto ao ponto, como que a gente procura fazer essa atuação junto ao ecossistema de inovação, né? Eu diria que através de quatro formas assim principais, né? A primeira delas é através dos editais de fomento que o banco disponibiliza através do Fundesc, né, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação. Então, do FNE sempre é disponibilizada uma parte desse recurso para ser oferecido ao mercado através de subvenção. Então, os editais de subvenção do banco normalmente são lançados agora por volta do mês de maio e mês de junho, que é próximo ao aniversário do banco. Normalmente segue aí alguma temática, né? Então, em 2021 a gente teve os programas de aceleração, onde foram selecionadas aí 5 entidades, 5 aceleradoras que fizeram um processo de aceleração em 300 startups aqui espalhadas pela nossa região. E tem também editais de soluções para energia, soluções para saúde, enfim. A cada ano o banco elege ali temas específicos e lança os editais. E aí eu já deixo aqui a primeira dica, que para quem não conhece, fica aí a dica de ficar atento a esses editais, de acompanhar, porque pode ser que, dependendo aí da sua área de atuação, possa ser uma oportunidade de concorrer e, quem sabe, receber esse benefício, né? O Banco do Nordeste também é cotista de alguns fundos de venture capital, como os Criatex, que já foram lançados, Fundo Anjo lá do BNDES, ou seja, a gente tem a função também de, identificando startups que tenham interesse, condições ali, enfim, que sejam viáveis, de apresentar para o gestor dos fundos e, quem sabe, viabilizar ali um investimento direto, né? A gente também realiza muito encontros empresariais, e aí eu, dentro desse contexto, também insiro aí a participação em eventos de parceiros, né? Mas quando eu falo de encontros empresariais, eu falo de colocar as startups que têm ali uma solução bacana, que tem algo realmente já consistente, em contato com clientes do banco, com projetos que o banco desenvolve junto a determinados estados, determinados segmentos. O banco tem um programa chamado Prodeté, que eu estou dando um exemplo, né, que busca organizar ali arranjos locais, né, envolvendo aí entidades e parceiros para também fazer um processo de desenvolvimento daquela região, e muitas vezes a gente consegue inserir essas startups com esses programas no intuito sempre de gerar negócio, né? E aí eu finalizo, para não me estender, nessa parte dos produtos de crédito, né? Ou seja, nas linhas de financiamento reembolsáveis que o banco opera, que o banco disponibiliza para o mercado de inovação, para as startups, e que tem, como eu disse, essas atuações, principalmente, tem sempre como objetivo fomentar através do crédito e gerar negócio, gerar emprego, gerar, enfim, a efetiva operacionalização daquela startup, né? A título de exemplo, aí, quando eu estava falando dos editais de fomento, eu trago aí alguns números de recursos aplicados nos últimos anos, né? Então, houve aí, inclusive, um investimento maciço nos últimos anos em editais voltados à inovação, né? E o investimento ele é contínuo, todo ano isso se renova. E aí eu entro aqui na parte mais, eu diria, do núcleo aqui da minha fala, que é das linhas de crédito, linhas de financiamento voltadas à inovação, né? Quando eu digo isso, eu quero dizer que o banco opera principalmente através de 3 programas de crédito, especificamente, né? A gente chama de FNE Inovação, FNE Startup e agora, que é a novidade para esse ano, o BNB Finep Nova Crédito, porque o banco conseguiu fechar aí convênio com a Finep e também está operacionalizando linhas de crédito de financiamento com recursos da Finep. A título de informação, eu deixo aí no cantinho essa evolução da aplicação desse recurso em inovação na carteira do banco nos últimos anos, né? Então, a gente saltou aí de menos de 400 milhões em 2020 para mais de 2 bilhões agora em 2023.
Aí eu trago aí um panorama da aplicação desse recurso, né, por estado, por setor. Então, a gente vê aí que o estado da Bahia, Pernambuco foram aqueles que demandaram maior volume. O segmento de indústria e agronegócio também predomina ali quando a gente olha a atividade econômica. E eu faço aqui o esclarecimento que isso envolve crédito para startup e para empresas que estão promovendo o processo de inovação em suas atividades, não necessariamente sendo startups, tá certo? Aqui congrega todas as operações. Falando rapidamente de cada uma dessas operações, eu vou me prender aqui um pouco mais no FNE Startup, que é uma linha dentro do FNE Inovação, que disponibiliza uma linha de crédito especificamente voltado às startups, né? Que a gente sabe que é um dos gargalos aí das startups, conseguir recursos, principalmente recurso reembolsável, junto à rede bancária, para apostar, para investir ali naquele seu projeto. Então, o banco, como um instrumento de desenvolvimento, como um agente que visa, acima de tudo, desenvolver a região, construiu essa solução, disponibilizar ao mercado, e é um desafio nosso diário, eu diria, de fazer esse recurso ser aplicado de forma maciça, né? Com responsabilidade, seguindo as regras da boa prática bancária, no que se refere à análise de risco e tudo mais, mas fazer com que essa linha seja, sim, usufruída, seja utilizada pelas startups que atuam na nossa região. Então, o objetivo é financiar startups de base tecnológica, né, dentro dos preceitos lá da FNA Inovação, que eu vou falar também mais à frente. E o que é que, em linhas gerais, a gente financia esse recurso, né? Investimentos em obras e aquisição de bens de capital, ou seja, equipamentos, máquinas, prototipação, né? Prolabore de sócios com dedicação exclusiva à startup, né? Como se fosse ali uma espécie de bolsa. Contratação de prestação de serviços especializados, inclusive mão de obra, né? Inclusive mão de obra própria ou terceirizada. Aquisição e licença de softwares, consultorias, treinamentos, serviços técnicos especializados, ou seja, desenvolvedores, por exemplo, né? Ensaios, testes, certificações, gastos com pesquisa e desenvolvimento, serviço de laboratório, registro de patente, transferência de tecnologia, desenvolvimento e absorção de tecnologia, e também capital de giro associado, ou seja, despesas, custos que não estejam ali mapeados entre os itens financiáveis, ainda podem entrar no capital de giro associado, que pode ser de até 1/3 do investimento. Então, um exemplo, se a startup está pleiteando ali um financiamento de R$ 100.000, ela pode aplicar, destinar ali 66%, 67% para investimentos em que ela precisa dizer em que vai investir, precisa apresentar comprovação, e 1/3 desse investimento, ou seja, 33 mil, arredondando, entra como capital de giro, que aí não precisa de comprovação, não precisa digamos assim, de algo mais comprovado, de necessidade de apresentação de documento. Então, eu trago aí o conceito, conforme a legislação, do que é startup, né? Porque a gente usa isso também para o nosso público interno, aqui para os gestores de agências, gestores de negócio, para entender exatamente como é esse modelo de negócio, deixando claro aí que para ter enquadramento na linha de FNE Startup, a empresa precisa estar enquadrada nesses 3 itens aí, né? Ou seja, faturar até no máximo 16 milhões por ano, ter no máximo 10 anos de inscrição no CNPJ e ter declarado em seu documento constitutivo a utilização de modelos inovadores ou que possuam enquadramento no regime fiscal do Inova Simples, ou seja, aquilo que vocês sabem melhor do que eu, como é que se dá o enquadramento de uma startup. O prazo dessa operação de crédito, né, dessa operação de financiamento, ela pode ser de até 5 anos, com até 1 ano de carência. Então, normalmente esse prazo é um prazo mais do que suficiente, às vezes nem é necessário esse prazo todo, mas ele fica disponível, não há muita dificuldade de se conseguir esse prazo, para que o investimento seja feito com folga para, enfim, para gerar ali um payback, gerar capacidade de pagamento e a empresa consiga fazer o reembolso desse crédito. A forma que isso é feito, né? Ou seja, a empresa ela passa por um processo de cadastro, eu vou citar mais à frente um pouquinho com essa documentação, né, que é necessária. A partir desse cadastro é gerado um limite, considerando receitas já realizadas ou projeção de receitas, né? Ou seja, o banco também trabalha com previsão de faturamento.
Lembrando que essa linha também atende aos empreendedores que ainda estão registrados na forma de MEI, mas nesse caso o limite máximo é de R$ 50.000. Como eu já tinha dito, até um terço desse investimento pode ser liberado na forma de capital de giro. E não há um limite máximo, né? Ou seja, de acordo com o limite que o sistema de risco do banco gera para aquela startup. Mas aí a gente vem para uma parte que é mais, eu diria, ponto de atenção e sempre de questionamento, que é a parte das garantias. Quando a gente está falando de linha de crédito reembolsável, o banco, inclusive, ele é obrigado a seguir algumas regras do Banco Central e de legislações, inclusive internacionais, no que se refere à análise de risco. Então, a operação ela precisa de garantias, né? Toda operação de crédito ela precisa de garantias. Até R$ 100.000, que é o mais comum quando a gente está falando de startups, ou dos pleitos que a gente faz, até R$ 100.000, essa operação pode ser feita com garantia de aval, com um aval simples, dos sócios, de investidores que ainda não estão ali dentro do contrato social, mas já participam da empresa, de terceiros, enfim, o sócio, o acionista, não tendo aquela capacidade de renda ou patrimônio, como às vezes acontece, pode apresentar ali um aval de um terceiro sem problemas. E aí eu trago duas notas, né, assim, para finalizar, que estão lá dentro do nosso normativo, que é a possibilidade de fazer, inclusive, o capital de giro isolado. Se a empresa estiver precisando só de capital de giro para comprar insumos, para produzir mais, a gente também consegue fazer. E também a possibilidade de recuperar capitais investidos nos últimos 6 meses. Ou seja, se você fez um investimento na compra de um equipamento, na reforma dali da sede da startup, se ela já tiver essa sede física, e precisar fazer e quiser utilizar esse investimento para fazer o reembolso, também é possível dentro dessa linha, tá bom? Claro, tendo aí a comprovação, né? Notas fiscais de execução, sendo verificada lá também a parte física, né? A visita comprovando ali a realização daquele investimento. Então, como eu disse, o FNA Startup ele está dentro do FNA Inovação. A diferença aqui dos dois é que o FNA Startup é voltado especificamente para o público de startups. Já o FNA Inovação, ele financia toda e qualquer empresa, né, que seja passivo de financiamento pelo banco, no seu processo de investimentos em inovação, ciência e tecnologia. E aí o objetivo do banco com isso é potencializar, é oferecer a oportunidade da empresa se modernizar, dela inovar e tudo mais. Nesse caso, como a gente normalmente está falando de empresas já mais estabelecidas, enfim, o prazo desse financiamento vai até 15 anos, com até 5 anos de carência. E aí esse prazo não quer dizer que toda operação sai dessa forma. Cada pleito, cada projeto, de acordo ali com o que está financiando, ele se encaixa, ele se enquadra ali numa faixa de prazo, né? E aí, assim, o que é financiável? Tudo aquilo que eu falei lá da FNE Startup, né? Mais algumas coisas que aí eu resumo aqui para se ter uma ideia, né? Bem de capital, máquinas, equipamentos, veículos, obras, móveis, além daquela parte mais direcionada à parte de tecnologia, né? De business intelligence, de telecomunicação, consultorias, pesquisas, e também na área do setor rural, tudo que envolve agricultura de precisão, conectividade, rastreabilidade para atividade rural, né? Agrícola ou pecuária. E aí, assim, só para deixar claro, conforme rege o Manual de Oslo, enfim, tudo que tem de escrito, de dado aí pela academia em relação à inovação, neste caso, quando a gente está financiando a empresa, né, e não necessariamente a startup, tudo aquilo que representa uma novidade para aquela empresa, que gere novidades no seu ambiente produtivo, que gere novos produtos, novos serviços, que mude o processo produtivo dela, ou que melhore significativamente o processo, o serviço, o produto que ela executa, se enquadra como inovação, né? E aí, por que eu trago também essa fala em relação às empresas? Porque, digamos assim, no mundo ideal do banco, a gente gostaria de colocar em contato startups com empresas para apresentar seus problemas e suas soluções, de forma que eu pudesse financiar as duas partes, né? Digo isso quando estou falando de linha de financiamento. Então, quando o banco fala de crédito voltado à inovação, a gente sempre tanto atua para as startups, como também para as empresas que estão em processo de inovação. E aí, passando por aí, a gente financia, como eu disse lá no início, todas as faixas de clientes, né? Desde o micro à grande empresa, ao grande produtor rural.
eu trago aí um exemplo, né, das taxas de juros que são praticadas, esse número aqui da terceira coluna que aparece primeiro, esse número, é a taxa final ao ano, né? Na coluna seguinte, a gente vê essa equivalência ao mês. Então, o banco classifica os clientes ali em prioritários e não prioritários, de acordo com a região que ele está situado, seguindo aí o que manda as regras lá do Ministério em função da prioridade pelo desenvolvimento em áreas menos favorecidas, né? E também uma classificação para projetos até 1 milhão e acima de 1 milhão, né? Ou seja, projetos menores têm uma condição de taxa um pouco menor, acima de 1 milhão ela sobe um pouco. Mas, indo aqui a um exemplo, se eu estou financiando uma empresa, né, localizada, uma empresa ou uma startup, enfim, um negócio independente de se eu estou financiando aquelas empresas estabelecidas pelo FNA Inovação ou pelo FNA Startup, eu consigo ter taxas aí de até 6,86% ao ano. Com crédito, com carência, como vocês viram, né? Sem incidência de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que incide basicamente sobre todas as operações de crédito que a gente costuma trabalhar no mercado financeiro, mas o FNE ele é isento de IOF e com condições, digamos assim, de abrangência de itens financiáveis bem considerável. E eu digo aqui que no que se refere à linha de crédito, a investimento bancário e linha de crédito reembolsável, não existe no mercado condição similar. Também passando rapidamente, eu trago aqui maiores informações sobre o FINEP Nova Cred, né? Que a diferença é que no FINEP a gente não utiliza recursos do FNE, a gente utiliza recursos da FINEP. E aí a mesma coisa, a gente financia startups e empresas em seu processo de inovação. A única diferença é que para acesso à linha da FINEP, a startup ou a empresa precisa comprovar já uma experiência em esforços de inovação. Então, eu resumi aqui, porque é muita coisa, digamos assim, dentro desses 4 pontos tem vários subitens, mas empresas que tenham recebido apoio nos últimos 10 anos à submissão de proposta de financiamento, ou seja, qualquer empresa que tenha recebido algo, que tenha já sido beneficiada por algum edital, que tenha sido participado de algum programa de aceleração, qualquer empresa que tenha recebido investimento de venture capital, ou seja, tudo isso credencia para que ela comprove experiência no esforço de inovação e atenda a esse pré-requisito que, nesse caso, é da FINEP, não é do banco, né? Também essa experiência pode ser comprovado com empresas que têm o histórico na área de propriedade intelectual, né? Ou seja, apresentação ali de depósito de patente de marca ou patente de algum produto, algum projeto no INPI, empresas que estejam instaladas em parques tecnológicos ou que tenham se instalado em parque tecnológico nos últimos 10 anos. A grosso modo, são tudo que se refere a essa parte de experiência, empresas que, de alguma forma, participam de algum esforço de desenvolvimento dessa sua ideia, a credencia habilita para pleitear esse crédito junto à FINEP, né? Intermediado pelo banco. O limite, nesse caso, vai até 15 milhões por operação. O que se financia, basicamente, é tudo aquilo que eu já falei, né? Equipamento, software, nesse caso, não financia construção civil, matérias-primas para prototipagem e construção de lotes pioneiros, né, de produtos, serviço de consultoria tecnológica, nesse caso, né, se restringe a consultoria na área de tecnologia, marketing, para promoção do produto, enfim. Aí todos os portes também atendidos pelo FINEP, e aí a gente tem uma obrigação de aplicar pelo menos 20% desse recurso da FINEP nos segmentos de startups que vão até 16 milhões, né? Empresas com faturamento até 16 milhões ano. Então, falando um pouco do processo, como é que isso se dá no banco, né? Como eu disse, a gente é um dos instrumentos do banco de apresentar essas soluções, essas linhas de crédito junto ao ecossistema, e aí alguma empresa tendo o interesse de pleitear uma operação dessa, a gente orienta em relação à documentação de cadastro, encaminha para uma agência do banco, né? A agência faz análise daquela documentação. Eu lembro aqui que o Rubini não é uma unidade de concessão de crédito, ele é um apoio
a esse ecossistema e ao processo de crédito de inovação. Esse crédito sempre vai ser conduzido por uma agência do banco, com o nosso apoio, com o nosso acompanhamento. E lá o cliente vai apresentar a documentação de cadastro, que é basicamente a documentação padrão de qualquer pessoa, de qualquer empresa, né? Documento constitutivo, requerimento de empresário ou contrato social. Se já tem faturamento, apresenta ali o extrato do Simples, comprovante de endereço. No caso dos sócios, a mesma coisa, né? Identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda, comprovante de patrimônio, que é isso que vai dar lastro para aquela análise de garantia através de aval. O Rubini faz esse enquadramento, essa análise, se aquela operação tem um enquadramento como inovação, né? E aí a gente tem também essas outras áreas que são as nossas superintendências, as nossas agências, que também são instrumentos de captação, de oferta desses produtos e que apoiam todo esse processo dentro do banco. E a gente, como eu disse, enquanto Rubim, está sempre aberto para orientar tanto o ecossistema como internamente também as nossas unidades, né? Fazendo esse esforço para que a operação transcorra com a maior agilidade possível. Aqui são alguns prêmios que o Rubini ganhou aí desde o início da sua atuação, né? Considerando aí o crédito principalmente para o segmento de inovação. Eu trago aqui os contatos diretos da nossa equipe aqui de Fortaleza. Como eu disse, também temos as equipes aí em Recife e em Salvador. Eu vou deixar aí na tela, né, para quem quiser anotar, tirar alguma dúvida mais específica depois, a gente fica à vontade e aí, gerando ali aquele interesse de fato, a gente, como eu disse, orienta, acompanha ali a tratativa inicial em relação à documentação e depois encaminha para a agência e vai fazendo aquele monitoramento para que a coisa de fato aconteça. Eu agradeço assim, a paciência e a atenção de todos. Deixo aí aberto para alguma dúvida específica que alguém queira fazer a pergunta, ou, como eu disse, através dos contatos diretos também a gente pode conversar posteriormente. Então, estou sempre aberto. Perfeito, Edjane, muito obrigada mesmo por toda a sua explicação. Realmente foi uma apresentação bastante completa e eu queria entender, primeiro, dar essa prioridade para quem está aqui na sala, saber se alguém tem alguma dúvida direta aqui, já para aproveitar esse momento que está com o Ediane aqui bem pertinho para fazer essa pergunta. E, ao mesmo tempo, eu vou deixar um QR Code para que vocês possam ir acessando e até entrar em contato conosco, a gente pode fazer essa ponte também, tá bom? Mas, enquanto isso, dúvidas sobre os programas, alguém tem? Vou perguntar. Não? Vou Então começar. tá. Edjane, assim, tem um limite, eu posso chegar lá com uma necessidade de 1, 2, 3 milhões, ou vocês trabalham com algum tipo de limite de acordo com o perfil da pessoa, da empresa? Como eu disse, Gleice, não há um limite, assim, um limite, um teto para dar operação, né? A não ser para a Finep, que é 15 milhões, mas para o banco, esse limite vai ser sempre calculado em função da realidade de cada empresa, se ela já está faturando, se ela apresenta ali uma previsão de faturamento e a agência concorda que aquilo ali é viável. Então, ou através de faturamento realizado ou projetado, o banco gera um limite operacional, né? Um limite pré-operacional para aquela empresa, para aquela startup. Então, a gente tem casos de startups que, dado aí a sua maturidade, a sua exponencialidade de crescimento, tem proposta de 5, 10 milhões, né? Claro que é uma minoria, mas acontece. Uhum. E assim, não aconteceu aqui no Nordeste, né, com um banco parceiro em São Paulo, mas a gente também já chegou a conseguir 15 milhões de crédito com 2 anos de carência, né, e com as taxas bem convidativas também. E uma última dúvida. Provavelmente, eu acho que, eu não sei se, enfim, pode ser alguma linha específica do banco, mas eu acredito que possa ser alguma coisa relacionada com o Finep, ou não. Não, não, foi Não? crédito particular mesmo. Ah, que E bom. assim, a startup ela estava muito bem preparada e também tinha garantias reais que também deixa Isso. o banco de forma tranquila, né? E o que ocorre também, Gleice, é o seguinte, às vezes,
eu falo da gente, eu sei que você está contando esse caso aí de uma outra instituição, mas eu falo aqui do banco, né? Uhum. Às vezes, a gente está financiando uma startup, é uma startup do ponto de vista legal e do ponto de vista aí da forma como ela procura atuar, mas ela já tem um grau de maturidade, de faturamento e tudo, que o banco nem enquadra como startup do ponto de vista daquele enquadramento, no FNE Startup, com Uhum. limitação de 1 ano de carência, de 5 anos. Sim, O banco já aplica o FNE Inovação direto, que aí é aquele caso em que vai para 15 anos, né, de prazo total, inclusive. Entendeu? legal. O É, FNE Startup é voltado realmente para pequenas operações, normalmente, né? não, e Quando é é bem um... interessante, eu acho assim que dá um fôlego, né, para o empreendedor, né, dar uma avançada no desenvolvimento dele. Eu acho bem legal. E assim, não como startup, né, mas eu sou uma prova de que eu já peguei dinheiro emprestado no BNB para um outro negócio e deu uma boa avançada no que eu estava fazendo, né? Então eu tive carências também, facilidade de pagamento em bastante tempo, e eu lembro que foi muito bem-vindo. Só uma última perguntinha antes Legal. do próximo aí, Marcela, sem atrapalhar. É assim, Tá. a questão, olhando para o lado social, né? Tem alguns programas que contemplam mulheres, né, que estejam em maior parte do cap table, acima de 50%. O Banco do Nordeste, ele avalia olhando para esse lado ou não? Só as questões mesmos financeiras, de como capital, se tem alguma coisa relacionada a isso? Bom, a sua observação foi boa, inclusive fica como dica, fica como ideia, né? Mas hoje a gente não tem, né? As linhas são as linhas de crédito do FNE e do FNE voltado à inovação, elas já são ali compostas de alguns benefícios, de algumas condições diferenciadas por conta do subsídio que o FNE dispõe, e aí não tem nada desenhado, nada assim específico para públicos como o público feminino, não, mas é uma sugestão interessante até indo de encontro aí Ah, a legal. políticas e a outras políticas nesse intuito, ou seja, com essa vertente que o banco tem procurado fazer. A gente tem sim ações nesse sentido no microcrédito. Então, a gente tem o Crédito Amigo Mulher, tem o Crédito Amigo, tem o Pronaf Mulher, que é bastante operacionalizado, mas na linha de inovação, exatamente, não. Agora, eu Uhum. lembro sempre que na atividade comercial e na atividade rural, o banco analisa isso na forma macro, ou seja, o banco tem programas que são voltados para esse público, e aí dentro desse público, digamos assim, dentro de um desenvolvimento, de um trabalho com esse público, aí o banco cria ali uma força de trabalho para trabalhar na linha de crédito ou num programa de fomento, e aí o banco destina o recurso que não deixa de ser para a inovação. Ah, legal, legal. Legal, interessante. Olha, então já trazendo aqui, Robertson, por favor, pode trazer sua dúvida. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa Oi, noite. Edjane. Boa noite, tudo bom? Coincidentemente, a gente acabou se conhecendo alguns dias atrás da reunião aqui no grupo, Edjane. Prazer Pronto. estar te revendo aqui. Boa noite. Edjane, me esclareceu uma dúvida. Eu vi que vocês são repassadores do FINEP com relação à inovação. Com relação à taxa, carência, prazo, ela se assemelha muito ao FNE Inovação ou existem diferenças com relação à taxa, prazo e carência? Bom, ótima pergunta, Robertson. E está aqui até na apresentação que eu vou disponibilizar para vocês aqui no link. Eu até passei rápido, né? A linha do FINEP, ela se assemelha um pouco à taxa de crédito FNE, mas hoje, para as condições atuais, a gente diz que ela é até menor. A diferença é que ela só tem a opção de taxa pós-fixada. E aí a gente tem taxas, no caso da FINEP, a partir de 4% ao ano mais TR. Como a gente está numa fase de TR bem baixa, né? A gente consegue, inclusive, se olhar a realidade atual, ficar abaixo daqueles 6,8, que é a menor taxa do FNE hoje, tá certo? Em relação ao prazo, também foi boa a sua pergunta, porque no caso do FINEP InovaCred Expresso, que é o que a gente já está operando, a gente vai começar a operar as outras linhas da FINEP a partir do segundo semestre, o prazo do FINEP Expresso é de até 72 meses, com até 24 meses de carência.
Normalmente, quando o projeto se enquadra nas condições da FINEP e do banco, a gente consegue esse prazo total. Não, tá ótimo, obrigado. Perfeito. Então, próximo, Felipe. Depois a gente vai para a pergunta do chat. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Felipe. Estou com um probleminha na minha câmera aqui, não consegui aparecer para vocês, mas agradecer o convite, parabenizar aí o Ediane, né, pela apresentação, tudo muito direto, bem objetivo. Quando você estava falando as diferenças, né, e também me apresentando também, eu atualmente estou como coordenador de projetos de uma empresa, de uma startup aqui de Fortaleza, né, uma empresa de tecnologia, software de desenvolvimento de aplicativo também, e obviamente é muito do nosso interesse todo esse recurso, certo? E aí quando você estava falando das diferenças, né, você já tirou até uma dúvida, que era justamente perguntar sobre a apresentação, fica até mais acessível para a gente ver as diferenças, mas quando você estava falando da diferença de classificação, né, onde cada startup se encaixa, uma empresa se encaixa, eu queria saber os requisitos, né, o que interessa. Cheguei no final da apresentação e vi você falando sobre o InovaCred, da FINEP. Queria saber, novamente, né, eu sei que você já falou, mas os requisitos de classificação dessa empresa, por gentileza. Bom, deixa eu ver se eu entendi aqui. Quando a gente está falando de startup, né, empresa puramente classificada como startup, o banco olha aquelas condições legais que a enquadram como tal, né? Ou seja, se é um negócio novo, se é um negócio de base tecnológica, se ela tem essa classificação de startup na sua constituição ou no seu regime tributário. Quando a gente analisa o crédito propriamente dito para a inovação, a gente observa se aquele investimento de fato está relacionado à inovação para aquela empresa, né? Quando é startup, isso é mais fácil, porque a gente já parte do pressuposto que é um desenvolvimento de uma ideia ali. Mas quando é para a empresa, através da linha do FN Inovação ou da FINEP, a gente precisa observar a aderência desse investimento em relação ao processo de inovação como um todo. E aí é só uma questão de compliance para evitar que entrem ali investimentos que não façam muito sentido, né? No caso da FINEP, que é a linha que a gente começou a operar agora através do FINEP Nova Crédito Expresso, a própria FINEP tem algumas condições que são delas, para que possa habilitar a empresa ou a startup para operar com esse recurso. E eu vou ler aqui novamente assim, os tópicos, né? Tem alguns subtópicos dentro desses exemplos, mas eu vou falar aqui os principais. Então, a empresa, basicamente, ela precisa comprovar esforços ou experiências voltadas à inovação. Lembrando, isso vale para startup, mas também para empresas que não tenham esse conceito. Então, a empresa precisa ter recebido ou participado de algum programa, ter recebido alguma subvenção, algum apoio voltado ao desenvolvimento daquele negócio, né, em relação a esses programas de startups, de fomento à inovação. E aí, qualquer instituição de que ela tenha recebido esse apoio é válido, é aceito pela FINEP. Ela tem que ter experiência junto ao INPE, né, seja com registro de marca ou registro do produto ou do serviço dela, estar instalado em algum parque tecnológico ou ter sido instalado em algum parque tecnológico nos últimos 10 anos. Essas são as condições básicas, né? E aí, assim, volta a dizer, no caso do banco, quando eu estou falando do crédito, eu sempre vou olhar a aderência ao investimento ao processo de inovação como um todo. Então, se é uma startup que está desenvolvendo ali um sistema, um aplicativo, tudo que tiver voltado aquilo dali é enquadrado. Mas vamos supor que o empresário tente colocar ali um veículo, alguma coisa que não faça sentido para aquele investimento. Aí, nesse caso, a gente... Desculpe.
Estão me ouvindo? Sim, Faltou a voz estamos. aqui. Voltou? Mas, enfim, a gente analisa a aderência daquele investimento à inovação de fato, tá certo? É Edjane, basicamente isso. Edjane, aí a dúvida, chegou na minha dúvida, como é comprovado? É um consultor, é através Não, de não, um não. Você documento apresenta. específico? Eu não, eu não entendi se é essa parte da exigência da FINEP para a experiência ou se é essa parte da comprovação, digamos assim, daquele investimento com inovação. Em relação a essa exigência da FINEP para a experiência, é documental, é uma comprovação documental. Então, você vai mostrar ali algum convênio, algum contrato, alguma coisa que você já tenha, de algum programa que você já tenha participado, alguma coisa do tipo. E no caso da inovação, é assim: o banco vai fazer a operação, o banco pede os orçamentos daqueles investimentos, né? E aí, à luz das informações dos orçamentos, mais da proposta de crédito que a gente vê ali com o cliente, a gente faz uma análise, isso é papel do Rubinho aqui de onde a gente trabalha, para entender se, para gerar aquele parecer de enquadramento em inovação, para dar ali a confirmação de que aquele recurso está sendo destinado ao processo de inovação da empresa. Lembrando que eu não sei qual é o perfil de todos vocês aqui, se todos se enquadram como startups, mas quando a gente está falando de startup, aí isso é bastante flexível, porque só se for entrar ali algo que não tem o menor sentido, mas todo o esforço, todo o investimento que se propõe ali para a startup, normalmente tem o enquadramento, sim. É porque no caso eu falo isso de uma forma global, porque no caso de uma empresa, quando eu estou financiando a inovação para a empresa, como eu disse na apresentação, aquilo tem que representar uma novidade, não pode ser só uma extensão do capital dela, né? Então, assim, ela tem um processo produtivo manual, ou ainda bem arcaico, que está reformando o seu parque fabril, ou está gerando ali uma linha para produzir um novo produto, né? Isso é inovação. Se não configurar isso, a gente não consegue enquadrar. Porém, quando eu falo de startup, de um negócio em desenvolvimento, é natural que todos os esforços, que todo investimento seja em função do desenvolvimento, ou seja, da evolução dessa ideia, desse produto. Perfeito. Obrigado. Responde. Legal. Então, Ediane, temos só mais duas perguntas também a respeito ali. Você tem agenda depois, né? Mas é só uma delas é do Vilmar. Vilmar, então, até depois dessa apresentação, acho que eu também consigo te ajudar na resposta, Ediane. Mas Vilmar pergunta: ele tem uma startup, uma deep tech, tá? Ele participou de programas do Nordeste, que ele foi finalista, enfim, mas ele é do Rio Grande do Sul. Ele pode participar desses programas, né, do BNB? Ele é contemplado ou não por essa limitação geográfica? Eu respondo ou você responde? Ó, posso falar que não, então? Tá certo. Pode. Assim, como Ufa! eu fiz essa pergunta, essa observação para a Marcela mais cedo. Assim, o banco ele tem uma obrigação constitucional de atuar só na região Nordeste, mais aquela parte de Minas e Espírito Santo, que é a área de atuação da Sudene. Então, se a empresa ou a startup tem uma sede, uma matriz lá no Rio Grande do Sul e uma filial aqui, porque também tem um braço aqui no Nordeste, aí a gente consegue financiar o investimento aqui na filial. Mas se a atuação dela é puramente lá no Sul ou em outras regiões que não façam parte desse mapa do banco, infelizmente a gente não consegue apoiar. Perfeito. Então, estou aprendendo, gente, estou aprendendo certinho. Outra pergunta do Mauro, ela vem em direção, ele vem perguntar sobre o prazo médio para aprovação e liberação dos recursos, né? Eu sei que a gente vem aqui na Isanex também falando muito sobre captação de recursos não reembolsáveis, e a gente sempre frisa bastante, né, que é um recurso que demora bastante para ser liberado. Então, em relação aos programas do Banco do Nordeste, qual que é o prazo médio? Demora também? Como que acontece? Marcela e demais, esse é o ponto central aí da questão, né? Assim, a gente trabalha para que essa operação flua com a maior a velocidade, digamos assim, mas isso depende muito
da pessoa, ou seja, da agência que vai fazer aquele atendimento, da unidade de negócio responsável, e também do empreendedor, né, do pleiteante. Eu diria que quando as coisas caminham bem dos dois lados, e é o nosso papel aqui, enquanto área de apoio no banco, é fazer esse trabalho junto às unidades, acompanhar os processos e gerar ali o engajamento, dependendo da situação, o banco estima que 45 a 60 dias é o prazo mais do que razoável para você ir do começo até o fim. E quando eu digo do começo até o fim, é desde o cadastro até a análise daquela proposta, assinatura de contrato e já início dos desembolsos, tá certo? Agora, tudo, como eu disse, é uma questão é uma via de mão dupla, porque a qualidade das informações que chegam do cliente, a aderência àquilo que é pedido, de documentação especificamente, é muito importante. A gente sabe que o Banco do Nordeste, por ser um banco público, por trabalhar um recurso constitucional, ele é obrigado a seguir uma série de exigências. Então, por exemplo, o banco só trabalha com faturamento fiscal, a empresa precisa ali comprovar algumas informações que possivelmente um banco, uma fintech, um banco digital é bem mais ágil, o atendimento ele é diretamente em uma agência, mas quando a gente tem esse esforço nas duas partes, esse cuidado, a coisa flui e a gente tem experiências aí de casos em que, por exemplo, a primeira operação de FINEP que a gente contratou agora no começo do ano, ela correu aí em menos de 20 dias, entendeu? E aí é caso a caso, né? Outra Tá. coisa, é só para pontuar, como eu disse no começo, estou no banco há 12 anos e trabalhei o tempo todo em agência, como gerente de relacionamento, gerente de agência, e a minha vinda, falando especificamente de mim para o Rubini, foi exatamente para trazer mais essa vivência de unidade de negócio, olhando essa parte das linhas de crédito propriamente dito, para fazer esse meio de campo entre empresas, entre startups e agências, né? No sentido de orientar, porque também há desconhecimento em relação a esse público internamente, a gente sabe disso, e aí a gente está nessa luta, assim, nessa campanha de acompanhar, de esclarecer, para fazer a coisa acontecer sem maiores percalços, né? Mas, respondendo de forma objetiva a pergunta, a gente precisa trabalhar com prazo de pelo menos 45 a 60 dias do começo ao fim. Perfeito, perfeito. Um prazo ali bem razoável e que dava, então, para ser bastante otimizado, dependendo do nível de organização também, né, de governança, enfim, da empresa, né, Jânia? Então, bacana. Agora, então, para concluir, a Josiane pergunta, ela falou que ela tem uma startup de base tecnológica e ela quer saber se é possível dar como garantia os equipamentos novos utilizados no projeto desenvolvido pela startup. Sim, sim, é possível. Se forem equipamentos alienáveis, equipamentos do ponto de vista legal, do ponto de vista prático, assim, identificáveis, é uma máquina que tem um número de série que é possível identificar, esses próprios equipamentos podem entrar como garantia. Se é um exemplo, se é um veículo, o veículo também entra como garantia. Mas equipamentos não identificáveis, digamos, computador, ar-condicionado, mobiliário, isso não entra como garantia. E eu lembro sempre aquele ponto lá da possibilidade de um recurso de até 100 mil reais, ele não é necessária a apresentação de garantias reais, basta ali um aval, uma garantia fidejussória dos sócios ou de terceiros. Esse é um ponto muito relevante que pode facilitar bastante o processo, né? Porque a burocracia, ela cai Delcy, eu sei, bastante. Marcela, que a gente já cumpriu o tempo aqui, mas deixa eu só, em cima da pergunta do Vilmar ainda, né, com relação Tá. a abrir uma filial no Nordeste para poder ter essa possibilidade desse crédito, tem um tempo, você tipo assim, eu abri a filial no mês de janeiro e só vou poder pegar o crédito um ano depois, ou independente dessa, não tem esse tempo? Mas a gente está falando de um banco bom, não tem. Abriu de manhã, de tarde, a gente já pode estar tratando do investimento para você implantar essa Olha aí, filial, entendeu? Vilmar, é só abrir a filial amanhã e tá tudo certo. Lembrando que o investimento precisa ser para a região, né? Então, assim, ele está abrindo o negócio aqui, aquele recurso, aquele investimento precisa ficar demonstrado que será voltado para aplicação aqui na região. Ok, Bom? entendi. Perfeito. Maravilha.
Então, olha, a gente abriu até, Diane, algumas perguntas, tá, no grupo, enfim. A maioria você já respondeu, na verdade, a grande maioria, então sua apresentação foi muito completa. E num segundo momento, numa segunda oportunidade, a gente chama para, né, apresentar ainda mais dúvidas, enfim, tá bom? Mas muito obrigada, tá? Também respeito ao seu tempo e a sua agenda, a sequência. Muito boa noite a todos, tá bom? E, Gleice, você quer dar uma última palavra? Edjânio? Gente, é só agradecer mesmo a presença de vocês. A equipe aqui da Exanex vai montar um material resumo para deixar isso para vocês. A gente vai colocar os contatos para vocês terem acesso ao Edjânio. E também qualquer dúvida, como sempre, pode vir até nós que a gente trabalha junto com vocês, tá bom? Isso, perfeito. Edjânio? Da minha parte, é agradecer também aí a oportunidade, né? Colocar o banco, o Rubinho à disposição, né? A nossa missão é atuar no desenvolvimento da região, sem interesses de participação, de qualquer coisa desse tipo. O objetivo é fazer o ecossistema da região crescer, desenvolver, né? Ver as nossas startups, de fato, ganhando escala. Enfim, a gente fica à disposição para algum atendimento específico, alguém que realmente tenha interesse em prosseguir, a gente pode conversar diretamente e dar o encaminhamento para a área de atendimento mais próximo, tá bom? Obrigado aí pelo espaço, até a próxima oportunidade. Maravilha. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.